Fala, sexto ano! E aí, beleza, pessoal? Então, galera, antes de iniciarmos matéria nova, quero fazer com vocês uma segunda revisão. Dessa vez quero retomar o H2, a origem da humanidade. Por que isso? Tanto o primeiro como o segundo capítulo que nós estudamos possuem alguns conteúdos que são importantes para que vocês possam entender os novos conteúdos que nós iremos trabalhar. Esta aula de revisão será dividida em duas partes, em duas aulas. Na primeira aula, eu trabalharei com vocês novamente o conceito de pré-história e por que eu acho ele errado. Veremos novamente as teorias que buscam explicar a origem da humanidade, destacando o evolucionismo. E também veremos, mais uma vez, as espécies que antecederam a humanidade e por que essas espécies não sobreviveram à evolução. Já na segunda parte da aula, nós estudaremos os períodos que compõem a história antes da escrita, ou seja, o Paleolítico e o Neolítico. E ao final, eu repassarei para vocês uma atividade de revisão que é muito simples, mas no segundo vídeo eu explicarei como fazer essa atividade. Beleza então, galera? Então, bora estudar! Bom, pessoal, antes de mais nada, é preciso entender que o termo pré-história, ele ainda é utilizado hoje em dia em livros, em filmes, e ele surgiu lá no século XIX por estudiosos que queriam separar as civilizações ou sociedades que desenvolveram a escrita daquelas que não desenvolveram. Para estes estudiosos, apenas as sociedades que desenvolveram a escrita foram capazes de produzir fontes históricas, ou seja, deixar materiais para serem estudados lá no futuro. Como nós vimos no capítulo 1, existem diferentes tipos de fontes históricas. E o período anterior à invenção da escrita, há mais ou menos 5,5 mil anos atrás, foi um período em que os nossos antepassados deixaram muitas fontes históricas. Habitações, armas, ferramentas e vários outros objetos que serviram como fontes de estudos para que nós compreendêssemos melhor este período que eu gosto de chamar de história antes da escrita. Inclusive, se a gente rever a linha do tempo da humanidade, a história antes da escrita é o período mais longo da humanidade, porque ele começa há mais ou menos entre 5 a 3 milhões de anos atrás, com o aparecimento da primeira espécie que antecedeu a humanidade, o Australopithecus, e vai chegar ao fim apenas a 5,5 mil anos atrás, justamente quando é inventado o primeiro sistema de escrita. Este período ele é muito longo, e dizer que ele é um período anterior à história, ou seja, pré-histórico, é equivocado. Pois bem, falando então agora o termo que eu considero correto e que eu sempre utilizarei com vocês. A história antes da escrita é um período que é estudado basicamente por dois profissionais. O primeiro deles é o paleontólogo, que estuda, na verdade, a origem e a evolução de todos os seres vivos, de seres microscópicos como vírus e bactérias até os grandes dinossauros. E o paleontólogo utiliza como fonte histórica, digamos assim, fósseis, que são restos destes animais que sobreviveram à ação do tempo. E como a gente pode ver na imagem abaixo, são utilizados para pesquisar a evolução, a existência destes seres. Já o segundo profissional é o arqueólogo, que estuda exclusivamente o passado da humanidade. E o arqueólogo utiliza como principais fontes de estudos, de trabalho, fósseis de seres humanos e também objetos que esses seres humanos produziram ao longo da sua existência, como a gente pode ver ali na imagem. Eu até já tinha comentado com vocês em sala, quando a gente conversou a respeito desse capítulo. Peguem o caso dessa imagem desta mulher, desta arqueóloga. Imaginem que para ela conseguir fazer este local de escavação, ela demorou no mínimo alguns meses, porque é preciso tomar muito cuidado justamente para não deteriorar os fósseis que forem encontrados nesse local. Importante, fósseis e quaisquer outros objetos são elementos importantes para que a gente possa compreender a origem e a evolução da humanidade. Por isso, utilizar o termo pré-história é errado. Esses nossos ancestrais que viveram na história antes da escrita não desenvolveram nenhum tipo de escrita, não deixaram fontes escritas, mas deixaram outros tipos de fontes históricas que são igualmente importantes. Bom, agora falando
sobre a origem da humanidade. Ao longo do tempo, diferentes culturas, diferentes povos tentaram buscar um significado para a sua origem. Em cada sociedade, existem algumas explicações, algumas formas utilizadas para explicar essa origem. E entre essas sociedades, muitas delas utilizam como explicação os mitos, que são formas de explicação da origem da humanidade que misturam realidade, ou seja, fatos reais, com forças sobrenaturais. A outra forma de explicação da origem da humanidade é o criacionismo, que se relaciona exclusivamente à religião católica, tá? E é uma questão de crença. Quem acredita na ideia de que Deus criou os seres vivos, criou a humanidade, tudo bem, pode acreditar, não há problema nenhum nisso. Agora, existe uma terceira explicação para a origem da humanidade, que é a explicação mais aceita, até porque ela se baseia em evidências, em descobertas arqueológicas, em descobertas paleontológicas. Esta teoria é o evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria que procura explicar as transformações ocorridas em todos os seres vivos ao longo do tempo. Desta maneira, o evolucionismo ele demonstra que existe um processo conhecido como seleção natural, ou seja, as espécies que desenvolvem características que permitem que elas se adaptem ao ambiente em que elas vivem, conseguem sobreviver. Por exemplo, por que um camelo consegue sobreviver tanto tempo no deserto? Porque ele desenvolveu uma característica que são aquelas duas corcovas, aquelas lombadonas que ele tem nas costas e que servem como caixas d'água, são reservatórios de água. Então, o camelo consegue percorrer várias semanas no deserto utilizando aquele reservatório de água que fica no seu corpo. Um outro exemplo, as tartarugas. As tartarugas conseguiram sobreviver ao longo do tempo porque elas têm várias características que permitem que elas se adaptem ao ambiente em que elas vivem. Pode ser, por exemplo, o casco delas. Nesse sentido, pessoal, quando a gente fala em evolução, a gente não pode utilizar o termo uma espécie melhor do que a outra. Não é este o sentido da palavra evolução. A palavra evolução significa adaptação. Algumas espécies conseguiram se adaptar aos ambientes em que eles vivem, enquanto outras não. E falando especificamente dos seres humanos, nós seres humanos somos primatas que evoluímos de uma maneira especial, e eu já vou falar daqui a pouco. Falando especificamente a respeito da humanidade, a nossa origem, segundo a teoria evolucionista, novamente, que é a teoria mais aceita, porque ela se baseia em fatos, em evidências científicas, de acordo com o evolucionismo, o berço, digamos assim, o início, a origem da humanidade está localizada no continente africano. Datas, elas são bastante controversas, porque se vocês forem lá no Google e derem uma pesquisada a respeito dos fósseis mais antigos dos seres humanos, vocês verão que existem vários, inclusive alguns com até 7 milhões de anos. Porém, vamos utilizar aqui aquele fóssil que é o mais famoso e que é uma unanimidade, ou seja, todos os pesquisadores concordam que esse é um dos primeiros fósseis registrados e pesquisados que comprovam a origem da humanidade. Beleza? Então, pensando nisso, além do continente africano ser o berço, a origem da humanidade, o fóssil mais antigo de ancestral da humanidade pertence a uma espécie de primata conhecido como hominídeo. Esse hominídeo pertencia a uma espécie conhecida como Australopithecus aferiensis, e era, na verdade, do gênero feminino e que foi batizado como Lucy. É a imagem que nós vemos aí na telinha. Este ser hominídeo, a Lucy, foi encontrado na Etiópia em 1974 e é um dos poucos hominídeos que possuem uma estrutura de ossada, ou seja, os ossos mais completos, como a gente pode também observar ali na imagem, tá bom? Bom, quem são os hominídeos? Os hominídeos, eles são primatas que ao longo do processo de evolução desenvolveram características tipicamente humanas.
porém não quer dizer necessariamente que eles se tornaram seres humanos, porque uma coisa importante, o evolucionismo ele fala sobre seleção natural. As espécies que conseguem desenvolver características que se adaptam a um ambiente sobrevivem. Dito isso, então, os hominídeos eles são primatas que desenvolveram características tipicamente humanas, como, por exemplo, serem bípedes, andarem sobre os dois pés. Segundo, possuírem uma caixa craniana mais desenvolvida do que a dos outros primatas. E terceiro, e igualmente importante, o desenvolvimento cognitivo. Os hominídeos, ao longo da sua evolução, conseguiram desenvolver formas de comunicação, seja por sinais ou verbalizando, né, falando, não necessariamente na língua que nós utilizamos hoje em dia, obviamente. Estes hominídeos também desenvolveram formas de interação social, ou seja, viver em grupos, viver em comunidades para favorecer a sua sobrevivência. E também conseguiram se adaptar aos diferentes ambientes em que viveram, até um certo ponto, porque senão, se eles tivessem sobrevivido, né, durante todo esse período, lá de 3 milhões de anos até hoje, nós teríamos várias espécies de hominídeos convivendo junto com o ser humano. E não é o que aconteceu. Aqui é só uma imagem que mostra esse processo de transformação dos vários hominídeos até chegar no último, né, no lado direito da tela, que é o ser humano. E agora a gente vai falar sobre cada uma dessas espécies novamente. Começando pelo nosso vovozinho, o Australopithecus. O Australopithecus, ele viveu no planeta Terra entre 3,2 a 1 milhão de anos atrás. Algumas pesquisas arqueológicas apontam que essa existência é ainda mais antiga, entre 5 a 7 milhões de anos atrás até 1 milhão de anos atrás. Porém, vamos criar uma média. Então, pensando na média, entre 3,2 a 1 milhão de anos atrás. O Australopithecus ele tinha características que o deixavam no meio do caminho, entre um primata, macaco, enfim, e um ser humano. Para começar, o Australopithecus pesava em média 30 kg e media em média 1,20 m. Possuía um cérebro relativamente pequeno, de 450 cm3, porém, ele apresentava braços e pernas longos que o permitia subir em árvores, o que era uma certa vantagem no momento em que ele estivesse fugindo de predadores. Porém, a sua alimentação não era das melhores. Ele poderia ser considerado um carniceiro, ou seja, ele se alimentava de carne crua e que em muitas situações já havia sido caçada por outros animais. Outra fonte de alimentação eram vegetais e frutas. Por quê? O Australopithecus não desenvolveu um cérebro complexo o suficiente para que ele pudesse criar ferramentas. Por esta razão é que o Australopithecus não conseguiu se adaptar ao ambiente em que ele viveu, no continente africano, e constantemente se tornava alvo de predadores. Agora, observem nessa imagem, né, do lado esquerdo nós temos uma representação de um Australopithecus. Vejam, ele, assim como nós seres humanos, é bípede, anda sobre os dois pés, mas percebam o tamanhão dos seus braços. Esses braços eles serviam não só para subir em árvores, mas também para dar aquele galeto nervoso. Eles se apoiavam no braço quando eles precisavam correr para fugir de predadores. Claro, eles não eram tipo The Flash, mas ao se apoiar nos braços, eles tinham mais impulso, o que permitia que eles percorressem uma distância maior a uma velocidade até mesmo maior do que de um ser humano. Beleza, galera? Agora, existiu uma outra espécie de hominídeo que, diferente do Australopithecus, conseguiu desenvolver a capacidade de raciocínio e, com isso, conseguiu produzir ferramentas e também desenvolver formas de comunicação. Esta espécie de hominídeo é chamada de Homo e ele é basicamente dividido em 4 grandes espécies. Existem várias espécies Homo, porém 4 são as que mais se destacam e são aquelas que eu vou conversar com vocês.
A primeira espécie de Homo era o Homo habilis, que viveu no continente africano entre 2,3 a 1,6 milhão de anos atrás. Diferentemente do Australopithecus, o Homo habilis conseguiu desenvolver ferramentas. Quando eu falo ferramentas, basicamente eram pedras que ele lascava e que formavam uma ponta. Essa ponta era utilizada para cortar, separar a carne dos ossos dos animais. E com isso, o Homo habilis tinha acesso a uma parte mais nutritiva da carne desses animais. Por essa razão, o Homo habilis já era uma espécie mais pesada e mais alta que o Australopithecus, pesando mais ou menos 50 kg e medindo mais ou menos 1,25 m. Seu cérebro, sua caixa craniana era maior, era quase o dobro do Australopithecus, com 800 centímetros cúbicos. O Homo habilis também se alimentava de carne crua e de vegetais. Porém, como o Homo habilis caçava o seu alimento, ele tinha acesso a uma carne mais fresca. Ele também, diferente do Australopithecus, conseguia percorrer maiores distâncias em busca de caça. O Australopithecus não. Ele muitas vezes ele ficava em locais que por instinto ele sabia que eram locais em que predadores caçavam outros animais. Entenderam? Beleza, galera? Bom, o Homo habilis, porém, não conseguiu sobreviver à evolução. Outra espécie que surgiu e que conviveu ao mesmo tempo em que o Homo habilis foi o Homo erectus, que viveu entre 1,8 milhão de anos atrás a 200 mil anos atrás. O Homo erectus, percebam, já tem um salto evolutivo, ou seja, uma transformação e características corporais diferentes do Homo habilis. O Homo erectus era mais pesado, pesava em média 70 kg e media em média 1,70 m. Possuía uma caixa craniana de 950 centímetros cúbicos. Era o dobro do cérebro do Australopithecus e maior do que o cérebro do Homo habilis. Agora, isso foi tão importante porque o Homo erectus, há mais ou menos 250 mil anos atrás, foi o primeiro Homo a dominar e a produzir o fogo. E por que a produção do fogo foi tão importante? Com isso, o Homo erectus passou a ter uma alimentação mais saudável, porque ao assar a carne, ele conseguia garantir a manutenção de grande parte dos nutrientes dessa carne. Ao mesmo tempo, ele matava bactérias que eram prejudiciais à digestão e que poderiam causar a morte, dessa espécie, desse indivíduo. Além disso, o fogo também servia para proteger o Homo erectus de predadores, além de garantir um aquecimento naquelas noitezinhas de chuva ou de frio. Pois bem, o Homo erectus também foi o primeiro Homo a se deslocar da África para outras regiões. Nos próximos slides eu vou mostrar um mapa e vou explicar como foi esse processo de deslocamento. Voltando aqui no Homo habilis, percebam a diferença do corpo. O Homo habilis com características ainda muito próximas dos macacos. O Homo erectus, por outro lado, já com características muito parecidas às de seres humanos. Agora, tem um carinha que eu adoro conversar, e que é um dos mais misteriosos entre esses quatro que nós estamos vendo, que é justamente o Homo sapiens neanderthalensis. Como eu conversei com vocês já em aula, esse cara quase conseguiu sobreviver à seleção natural, e se não fosse por algumas condições, hoje nós teríamos duas espécies de Homo convivendo entre si. O Homo sapiens neanderthalensis recebe esse nome porque os primeiros fósseis dele foram encontrados em Neander, uma caverna que fica na Alemanha, por isso neanderthalensis, o homem de Neander. Sapiens, porque a palavra sapiens significa sábio, sábio no seguinte de capacidade de raciocínio. Então ele era um homem sábio da caverna de Neander. Esse nosso carinha, o homem neanderthalensis, ele já tinha características muito mais próximas de seres humanos. A diferença era que o seu crânio ele era mais avantajado, tanto no queixo, na região do queixo, quanto na região ali da testa. Basicamente ele era um cabeça de Minecraft.
Claro, né? Não tão quadrado quanto Minecraft, mas tinha um rosto mais quadrado do que de nós seres humanos. O, o Neanderthalensis, ele pesava em média 70 quilos, tinha uma altura média de 1,65 m. Ele viveu entre 250 mil anos atrás a 28 mil anos atrás, ou seja, em termos de evolução da humanidade, é pouco tempo, tá? Então, ele pesava 70 quilos, media em média 1,65 m, são altura e peso médios, podia ser mais pesado ou mais leve. Olha o tamanho do cabeção do cara. Desculpa. Ele tinha uma caixa craniana que media entre 1.200 a 1.700 centímetros cúbicos. Por que essa variação? Porque alguns fósseis que foram encontrados indicam que ele tinha esta dimensão craniana e outros dizem que era essa. Beleza? Sua alimentação era uma alimentação bem variada. Caça, né, principalmente de animais de grande porte, como os mamutes, coleta de frutas e vegetais. Essa galerinha fabricava instrumentos, principalmente feitos de madeira, ossos ou pedra, incluindo lanças. Tá? Os neandertalenses foram os primeiros a viver em comunidades, ou seja, as mulheres cuidavam da coleta de alimentos e também cuidavam das crianças, enquanto os homens eram caçadores e também protegiam a tribo, protegiam a comunidade. E uma coisa interessante, o Neanderthalensis foi o primeiro hominídeo a desenvolver uma crença religiosa, ou seja, esse camarada ele costumava enterrar os seus mortos, inclusive enterrava os mortos com objetos que esses mortos valorizavam. Por exemplo, se o cara era um caçador, ele era enterrado com objetos, né, nos objetos da sua caça, tipo a lança ou qualquer outro objeto que ele utilizasse. Isso é muito bacana, porque demonstra que os neandertalenses já tinham uma coisa que era a capacidade figurada, ou seja, eles tinham a capacidade de imaginação. Eles imaginavam que após a morte, os indivíduos da tribo iriam para um outro lugar. Ó, os caras eram fera. Porém, né, ainda não existem explicações que consigam dar uma luz e nos ajude a entender exatamente o que levou à extinção dos neandertalenses. Existem duas teorias que eu já vou falar sobre elas e que talvez possam ajudar, que ajudam, na verdade, a explicar como aconteceu essa extinção. Pois bem, mas agora a gente também tem que falar da espécie da qual nós pertencemos, o homem duplamente sábio, né? O Homo sapiens sapiens, que surgiu há mais ou menos 200 mil anos atrás, e é nós. Tá? Peso e altura variável. Nós, entre todas as espécies que eu falei até agora, fomos as únicas que sobreviveram ao processo de seleção natural e estamos aqui para contar a história. Já vou voltar nos mapas, tá, pessoal? Agora eu quero falar para vocês por quê. Quais são as possíveis explicações que nos ajudam a compreender por que nós, Homo sapiens, sobreviveram e as outras espécies não. Existe um historiador chamado Yuval Nassari. Ele lançou um livro bem legal chamado Sapiens. E a partir desse livro, eu tive contato com duas teorias que ele procura utilizar para explicar esse sucesso da permanência dos seres humanos na Terra. A primeira teoria é a teoria da miscigenação, ou seja, Homo sapiens e neandertalenses tiveram filhos. Porém, os genes, que são aquela bagacinha ali, ó, que todos nós temos, os genes dos Homo sapiens são mais complexos. Eu não gosto de usar a palavra superior, mas são melhores, mas não no sentido de que nós somos topzera, tá? Enfim, os genes do Homo sapiens prevaleceram, ou seja, quando um Homo sapiens e um neanderthalensis tinham filhos, essa criança nascia com características de Homo sapiens e não de neanderthalensis. E aí, ao longo de várias gerações, os neanderthalenses iam morrendo, adoecendo, enfim, morriam porque eram atacados por animais, enfim, de qualquer razão eles iam morrendo, e aqueles filhos que eles tinham com Homo sapiens, na verdade, acabavam tendo características de Homo sapiens e não de neanderthalenses. Porém, essa teoria ela é muito criticada. Por quê? Desculpa.
Nós, seres humanos, nós temos no nosso código genético, ou seja, nos nossos genes, algumas características ainda dos neandertalenses. Então, você dizer que os neandertalenses foram totalmente substituídos pelos Homo sapiens não é correto. Agora, existe uma outra teoria, que é a teoria da substituição. Tá? Nessa teoria, existem também duas possíveis explicações. A primeira delas é a incompatibilidade de genes, ou seja, Homo sapiens e o neandertalenses conviveram, tiveram filhos, tiveram lá relações. Porém, não nasceu uma criança, ou a criança que nasceu com defeito. Essa criança não sobrevivia. Ao mesmo tempo, o Homo sapiens tinha uma relação lá com a mulher sapiens e nascia uma criança normal. Ou seja, Homo sapiens e neandertalenses não conseguiam se relacionar, não conseguiam ter filhos. Ou uma segunda explicação. Homo sapiens e neandertalenses conviveram ao mesmo tempo durante alguns milhares de anos. Só que foi um período em que a temperatura de parte do planeta resfriou demais, a oferta de caça diminuiu. E aí os Homo sapiens fizeram o quê? Caçaram os neandertalenses, mataram eles. Isso tem um nome, genocídio. Por quê? Por uma necessidade de sobrevivência, os Homo sapiens acabaram contribuindo para exterminar os neandertalenses. Olha que louco isso, pessoal. Agora eu quero voltar para o mapa que mostra as rotas de migração das principais espécies de homos, tá? Começando pelo Australopithecus e Homo habilis, na partezinha vermelha. Eles surgiram nessa região aqui, que é a região nordeste do continente africano. Porém, eles não se deslocaram para fora do continente, diferente do Homo erectus, que ao longo de milhares de anos saiu do continente africano, tá? Passou pela região do Oriente Médio, região da Ásia Menor, percorreu todo o Sudeste Asiático e chegou até a ilhas próximas da Austrália. Inclusive, aqui existe um lugar que é a Ilha das Flores. Curiosidade para vocês, pesquisem sobre a Ilha das Flores e os hominídeos de 1,20 m de altura. Vocês vão ver como é interessante. Não vou falar muito sobre isso, quero que vocês pesquisem se vocês tiverem curiosidade. Agora, o Homo sapiens, ele surgiu aqui, provavelmente na região da Europa, tá? Porém, ele se deslocou pela Ásia e, inclusive, chegou à América. Também não vou falar sobre isso porque a tarefa que vocês vão fazer é relacionada a isso. Eu quero que vocês pesquisem, tá? Agora, o Homo neanderthalensis, ele surgiu aqui, ó, nessa região mais central, próximo do norte da Europa. Se vocês perceberem, existe uma nuvenzinha aqui na parte superior do mapa. Esta nuvenzinha é justamente, olha só, na legenda, a extensão máxima das glaciações. É o local do planeta Terra em que a temperatura resfriou demais, justamente o local em que os neandertalenses viviam. Ah, professor, mas não era mais fácil o neandertalenses pegar, dar um galeto e sair dessa região e vir para regiões mais quentes? Teoricamente sim, mas meu jovem e minha jovem, você está vivendo num local em uma temperatura muito fria. É muito difícil você conseguir se deslocar por vários quilômetros em um dia só, quando você está no frio. Então o que acontece? Os neandertalenses viveram numa região que sofreu com o resfriamento da temperatura da Terra e, consequentemente, ficaram com menos comida. Como os Homo sapiens também viveram numa região próxima à região do resfriamento, entra aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Houve uma disputa, digamos assim, por alimentos e o Homo sapiens conseguiu vencer essa disputa e contribuiu para a extinção do neandertalenses. Então vejam, né, que bacana. Inclusive, dentre as principais espécies Homo, a que mais se deslocou foi o Homo sapiens, porém ele foi seguido de perto pelo Homo erectus, que também povoou várias regiões entre o continente africano, o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Beleza, galera? Então, com isso, pessoal,
nós finalizamos a primeira parte da nossa revisão. Aí na quinta-feira eu vou disponibilizar o segundo vídeo com a segunda parte e ao final do vídeo eu vou explicar como será feita a tarefinha de revisão de vocês. Beleza, galera? Então, ó, releia o conteúdo da apostila, vejam esse PowerPoint, né, que eu utilizei aqui para apresentação, deixem o videozinho guardado para vocês poderem estudar e revisar o conteúdo. Beleza, galerinha? Então, ó, bons estudos para vocês.